Vai lá, mais perguntas lá. Vamos lá, tem áudio aqui do Murilo. Boa tarde, Petri, Caio, Gustavo. Minha dúvida é, até que ponto devemos seguir nossa ideologia? Eu digo isso por mim mesmo, que já fui libertário, e analisando o contexto que vivemos, vejo que na prática não daria tão certo a implantação desse sistema, por mais que eu acredite muito nos ideais libertários. Mas agora para o Gustavo, que conhece bastante sobre o tema, estudou bastante comunismo, acredita no comunismo. Como você vê em mais de um século de história a implantação do comunismo na prática? Os resultados que obteve? Boa, excelente pergunta. Só fazer um adendo bem rápido. O comunismo nunca foi implementado. Porque o comunismo é essa ideia do fim do Estado, fim das classes, tal. Isso nunca aconteceu. E Cuba? Mas o que a gente pode perceber... qual que é o nome? Murilo, né? Murilo, o que a gente pode perceber é que todos os avanços sociais que a gente tem no Ocidente foram causados por causa da existência da União Soviética, por exemplo. E por que eu digo isso? Porque quando a União Soviética cria o Estado soviético, cria o Estado proletário, a gente já tem um avanço nas pautas sociais que é gigantesco. Então você vai ter, por exemplo, programas de condição de moradia, programas de investimento na ciência, programas de soberania alimentar. Tudo isso vai ser realizado dentro do socialismo soviético em processos, em etapas, né? Em desenvolvimento. E aí o que acontece é que esse desenvolvimento vai acabar colocando a União Soviética num lugar de admiração das outras nações, né? Na verdade, dos trabalhadores de outras nações. Então, no pós-guerra, principalmente, que a gente falou lá, né? Que os ingleses e americanos invadem a França para poder libertar Paris e impedir o avanço do Exército Vermelho, é porque quando esse processo de libertação que a União Soviética promove na Europa vai fazer com que esses movimentos socialistas e comunistas ganhem muita força. Então, os países europeus e americanos vão ser obrigados a implementar os estados de bem-estar social, que é um modelo de capitalismo, né, ainda keynesiano, mas é um modelo que garantia uma previdência pública, acesso a serviços básicos, que tinha na Inglaterra o NHS, o National Health System, que vai garantir direito sindical, direito para trabalhadores. Por quê? Porque eles enxergam nessa perspectiva soviética uma ameaça aos interesses das classes capitalistas, né? Tanto que é um negócio que um camarada meu, Eribaldo, ele fala muito. Eles dão os anéis para não dar os dedos. Então eles abrem mão de alguns privilégios, de algumas dinâmicas, para que eles não sofram pressão desses movimentos de trabalhadores. E aí esses movimentos são desarticulados, né? Eles tentam minar esse crescimento. No caso da União Soviética, a gente olha, por exemplo, o consumo calórico que existia na União Soviética durante os anos 70, os anos 80, que era um consumo maior de calorias dos habitantes em relação aos Estados Unidos e um consumo de caloria com mais qualidade do que dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é fast food para sempre, né? A gente vê que não existia déficit habitacional na União Soviética. As pessoas tinham acesso a serviços. Você vai ver o metrô de Moscou. Bicho, o metrô de Moscou é um negócio assustadoramente gigante e que foi feito durante o governo de Stalin e que vai ser um dos grandes carros-chefes desse desenvolvimento. A União Soviética tirou o antigo Império Russo do arado de madeira em 1917 e lançou o homem para o espaço em 1959, sem colonizar ninguém. Sem colonizar ninguém, isso é importante ser dito. Então é uma sociedade que viu investimento em ciência, viu investimento em habitação, viu investimento em alimentação, existiam refeitórios públicos, esses clubes públicos que as pessoas frequentavam, existiam cinemas, iniciativas. A primeira universidade internacional que vai aceitar pessoas negras, não sei se no planeta, mas como essa iniciativa estatal, vai ser na União Soviética. Tem um livro muito legal chamado Camarada, da Joe Ridin, que é um livro que ela vai contar sobre como muitos afro-americanos migravam para a União Soviética e estranhavam o ambiente antirracista que existia ali. Que, existiam incentivos culturais, incentivos políticos, econômicos, até estéticos, né, dos cartazes, ter vários povos, de mostrar a mulher numa posição de poder político, enquanto nos Estados Unidos a gente tem o cartaz da mulher, aquele clássico, né, da mulher servindo um negócio pro marido quando ele chega em casa, né, tem o tapa na bunda, inclusive. Então. Aquela propaganda.
Tem a propaganda daquele jogo que era diversão pra toda a família. Aí tá o pai e o filho jogando e a mãe e a filha lavando louça, parça. Porra, é isso, entendeu? Então, enquanto a União Soviética estava preocupada em criar essas políticas, e claro, né, de novo, não vou dizer que era o paraíso na Terra, né? O socialismo soviético tinha seus problemas. Mas é uma coisa que o João Carvalho fala: o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Porque ele dá garantias de existência da vida das pessoas. É só a gente olhar para Cuba, por exemplo. Cuba que sofre embargo, retirado do sistema de pagamento internacional, o Fidel Castro sofreu inúmeras tentativas de assassinato. Em Cuba não tem problema de moradia. Não existe gente que mora na rua. Em Cuba não existe problema de insuficiência alimentar. Em Cuba as crianças são alfabetizadas. Em Cuba você tem a formação dos médicos. O Cuba exporta médicos para o mundo. Para onde a galera, os médicos formados nas universidades aqui no Brasil não querem ir, para o interior dos estados, para o Brasil profundo, os médicos cubanos iam. Mas assim, todo mundo tem moradia, mas é precário, não é? Mas é aquela coisa, né? Essa precariedade que existe é pela falta de acesso material que Cuba tem. Porque Cuba era uma colônia espanhola de produção de açúcar e tabaco até 1898. Depois os Estados Unidos se envolvem na guerra hispano-americana para ajudar a libertar Cuba, Filipinas, essas ilhas, mas para tornar ela seu protetorado, né? Seu puxadinho. E aí Cuba se torna basicamente um puteiro particular dos Estados Unidos. Tanto que no Poderoso Chefão 2, quando o Michael e o Fredo estão... No auge ali do filme, eu não vou contar o que acontece, você vai ter que assistir a um clássico do cinema. Eles estão em Havana, né? E Havana era um lugar cheio de cassino, de prostíbulo. Era um lugar que basicamente servia como colônia de férias e de exploração sexual. Sinteticamente, né? E aí o que o processo revolucionário cubano vai criar é uma sociedade que ninguém morre de fome. Não tem dados sobre isso, né? Sobre pessoas famélicas em Cuba. Vai ter, né? Essa galera da Jovem Clã, né? Falando, esses cubanos meia boca que não apresentam o passaporte, né? Que vai falar que vivia essas condições e tal. Mas cadê a materialidade? Cadê a prova disso, né? De novo, o relato ele não pode ser a nossa única fonte documental. E mesmo assim, né, a gente tem que ter um olhar crítico para qualquer fonte documental que apareça pra gente. Então a gente olha para a China, por exemplo. A expectativa de vida na China em 49 era de 35 anos de idade. A China era o país mais pobre do mundo em 49. Do mundo inteiro. A Revolução Chinesa vai promover um processo de duplicação dessa expectativa de vida. Em 1970, a expectativa de vida girava em torno de 70 anos. Como que isso é possível? Por quê? Porque é toda uma lógica social que é repensada para que ela sirva às pessoas, para que ela sirva a quem constrói a sociedade. Não significa dizer que o socialismo é perfeito, ou que ele foi perfeito. Porque qualquer materialista histórico que diga isso, não é um materialista histórico, é um idealista. É uma pessoa que está fora dessa análise material. Mas a gente olha as conquistas, elas são gigantescas. Por que o Gorbachev era odiado na Rússia? Porque o Gorbachev foi o grande responsável por destruir a Rússia. Destruir a União Soviética, né? Destruir essa estabilidade que existia antes. Mas agora eles têm Pizza Hut. Agora eles têm McDonald's, né? E aí a gente olha, por exemplo, para os dados da expectativa de vida da Rússia entre 91 e 2001, caiu 10 anos em 10 anos. Caiu 1 ano por ano. Isso é alarmante, isso é gritante. Morreu, hoje em dia, o número de pessoas não sei se é na Lituânia ou na Letônia, acho que é na Lituânia, o número de pessoas, como é que é? A população absoluta, acho que é da Lituânia se reduziu aos níveis que eram nos anos 60. Então tá morrendo mais gente do que tá nascendo, né? Num espaço em que a Lituânia deixou de ser uma república soviética, sabe? Então, tipo, e acho que num primeiro momento, vários grupos da classe média, né, desses grupos mais jovens que viam no capitalismo essa possibilidade da liberdade, do consumo e tal, se arrependem amargamente depois. Por quê? Porque a vida na União Soviética era uma vida com muito mais garantias sociais, assim. Era uma vida que você poderia não ter a calça da moda, o telefone fodão e tal, mas você tinha o que comer, você tinha onde morar, você tinha o que fazer, né? E como se a União Soviética fosse uma pata em tecnologia, né? E não era. Era o segundo maior polo de desenvolvimento científico do planeta. Que sai em várias áreas, vai ser o primeiro, né? A União Soviética ganhou a corrida espacial, né? Fez tudo antes, né? Mandou satélite, ser vivo, homem, mulher, caminhada, estação espacial, caminhada presa por cabo no espaço, fez tudo. Acoplamento de nave, fez tudo. Os Estados Unidos pisaram na Lua. A União Soviética fez todo o resto.
satélite para vários planetas que eram muito mais distantes. Fez tudo antes. Tudo antes. Porra, e pensar, né? Num processo em que ela deixa de ser feudal. Ela era feudal em 1917. E conseguiu construir tudo isso sem dominar e matar nenhum povo. Porra. É rápido. Foda pra caralho. Foda pra caralho. E é isso, né? É toda uma lógica social voltada para o bem-estar da classe trabalhadora. Como foi, né?